depoimento dessa senhora, a Neucilene, né, choca, mas não surpreende, né? Nem um pouco. Basta esse depoimento para deixar claríssimo que o MST é um movimento que quer destruir a democracia, desrespeita a Constituição, afronta o Estado de Direito. Tem também inquérito sobre isso, não tem? Tem inquérito sobre isso. Não tem ninguém do MST fazendo parte. Atos antidemocráticos são esses. A Gleisi querer calar uma mulher aí pelo medo, a Gleisi deveria só poder falar em inquéritos que a envolvem. A Gleisi não deveria estar falando, ela deveria estar confessando na delegacia da esquina, já que não deixaram a Lava Jato prosseguir o seu trabalho. Quem é a Gleisi para falar alguma coisa dessas? Ela é a favor disso tudo. A favor disso, porque não defendem a mulher agora, os movimentos feministas. Defendem a mulher, que está sendo ameaçada aí por outra. Ela é uma mulher, entre aspas, a que depõe. A Gleisi, não. Essa é uma mulher integral. Essa precisa ser protegida. Então, quando eu digo que ela tem o codinome de coxa, 2, né? E amante, aí eu sou acusado de misoginia, como eu fui. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura as invasões do MST, se reuniu hoje para ouvir 2 ex-integrantes do movimento. Neucilene Reis e Ivan Xavier foram convidados para contar os bastidores das invasões de terras, os conflitos agrários e as ações coletivas promovidas pelo MST. Neucilene trabalhou em um mercadinho do movimento em Sobradinho, no Distrito Federal, entre 2016 e 2019. Ela explicou o que motivou a saída dela e do marido, Ivan Xavier. Eu e meu esposo, no caso, saímos em começo de 2019, porque nós não aceitávamos a maneira que éramos, não só eu como os outros acampados, que nós éramos tratados. E nós, então, por decisão da maioria do pessoal lá do acampamento, resolvemos nos desligar do MST, né? Saímos porque éramos, como posso dizer, massa de manobra do MST, né? A gente trabalhava, no caso eu fazia parte do financeiro, eu ficava no mercadinho, né? Eu ficava de 8 da manhã às 5 da tarde, o que não tinha outro tipo de comércio, só tinha esse mercadinho, e o que a gente apurava era passado para os dirigentes, né? Eles iam lá pegar, passavam no final da tarde para pegar o que a gente arrecadava, né? Não interessa quanto, mas eles pegavam e na verdade não era pouco, principalmente porque vendia muita bebida, né? Lá dentro, então o que a gente arrecadava era passado para os dirigentes. Neucilene Xavier disse ainda que foi ameaçada de morte pelo grupo. Nesse dia, foram apreendidos vários facões lá, armamento branco, né? Sim. Foices, sim, como sim, a senhora falou, sim, lanças. Sim. Essas armas, a senhora achava que era para ser executada contra quem? A mim, porque eu como segundo, eu desobedeci. Eles vieram para mim colocar para fora, era para eu sair. Então eles queriam matar a senhora? Sim. Se a polícia não chegasse, eu não estaria aqui. A senhora tem certeza absoluta que a senhora seria morta? Sim. Por eles? Não se a polícia não chegasse lá? Com certeza. Fernão, essa CPI do MST aí tem o potencial de revelar uma série de fatos. Ainda ontem a gente mostrou aqui no programa uma fazenda em Rosana, que foi visitada por integrantes da comissão do MST, totalmente aparelhada com doutrinação ideológica, cartazes de Karl Marx, Che Guevara, enfim. Essa CPI, com certeza, vai fornecer a ilustração concreta daquilo que as pessoas minimamente bem informadas ou com um pouco de desconfiômetro no Brasil já sabiam como era, né? Quer dizer, qualquer organização
que fique fechada ao Estado de Direito, né, e que se estrutura em torno de um sistema de mando, né, acaba assim. É um primo irmão do crime organizado, como essa moça estava descrevendo, né, onde vigora uma lei do cão, né, todo mundo serve o chefe, e onde não existe freio para o poder, né, seja ele grande ou pequeno, né, restrito a um grupo ou mais amplo do que isso, vira exploração do homem pelo homem, né, vira violência, vira repressão a quem for dissidente ou a quem denunciar o abuso do chefe, e vai por aí. Então, agora, para os brasileiros que têm a expectativa de que essas CPIs mudem essencialmente o jogo que está armado aí, olha, ponham 3 pés atrás, porque as CPIs, politicamente, elas funcionam na medida em que elas são divulgadas, né? Ou melhor, na medida em que elas são espetacularizadas. Então, uma CPI como aquela da pandemia, que foi uma falsificação grosseira e tal, mas 24 horas, 7 dias por semana, aquilo estava em todas as televisões, né, e acaba produzindo um efeito, porque você tem aquele discurso sendo martelado e, no mínimo, você confunde, abala qualquer certeza em função disso. Agora, essas aí que vão lidar com fatos muito mais graves e provavelmente com depoimentos muito mais incisivos, né, e provas como essas que nós estamos vendo daquilo que qualquer sujeito, como eu já disse, sabia que era assim que funcionava, que cada um desses acampamentos tem essa escolinha com seus Che Guevaras na parede, e a lei do cão prevalece, e o dissidente é expulso, ou até pior que isso, né? É o esquema Maduro, que é esse que o Lula abraça, é o esquema Xi Jinping, é o esquema Putin, né? É o esquema igual a todos esses a que o governo brasileiro e o Brasil como nação está formalmente aliado, né? Não é o esquema Lacage e nem muito menos o esquema Boric, né, que tem lá as suas preferências mais para a esquerda, mais para a direita. Não é disso que se trata, né? O que se trata é de ter ou não ter o limite da decência, né, o limite da dignidade humana, né, o limite da institucionalidade mínima, né, o limite do Estado de Direito, que no Brasil já não existe mais. Então, olha lá, quer dizer, vai ser muito interessante essas CPIs? Vão ser. Mas não pensem que isso vai ser suficiente, né? O que pode mudar a reta que o Brasil está indo desabaladamente é o Brasil dizer que chega, né? E de uma forma indiscutível, né? O Brasil inteiro tem que ir para a rua. O Brasil inteiro que tem algum apego à civilização, ao Estado de Direito e à alternância do poder, tem que ir para a rua já, porque a barra vai pesar. Silvio Navarro, você acha que, para além aí de todos esses fatos que estão começando a ser revelados aí pela CPI do MST, é possível alguma transformação em relação a esse movimento que a gente tem observado de invasão de terras, enfim, para além dos fatos? Veja, de um lado, o que essa CPI tem feito em poucos dias de funcionamento é jogar luz numa realidade que já acontece há muito tempo, andou de alguma forma recolhido, né? O movimento MST andou recolhido durante o governo Bolsonaro, só 24 invasões, porque não tinha financiamento, porque não tinha apoio, né? Agora o Lula de volta, já são aí 56 invasões de terra, só na Bahia mais de 20,
né? Sem contar empresas também invadiram empresas neste ano. Então, o que o movimento faz é mostrar isso. Essa senhora, dando esse depoimento, aliás, ela foi intimidada e ameaçada pela Gleisi Hoffmann nessa mesma sessão. A Gleisi disse que ela deveria sair da terra que o MST conquistou e disse que iria processá-la e que ela teria de responder na justiça por isso, se não tivesse como provar. Imagino que não só ela, como outros tantos ex-integrantes do MST que foram usados como massa de manobra política pelo PT, porque o MST não existe sem o PT, vão aparecer nessa comissão. Esse é o primeiro papel. O segundo será mostrar o caminho do dinheiro. Quem financia o MST que não tem sequer um CNPJ? Quem? O governo. O INCRA, por exemplo, financiou uma feirinha aqui do Arroz do Amor, do fubá de milho vendido pelo ministro da Fazenda, presença de 6 ministros de Estado, e o INCRA pagou por essa feira. Nós vamos descobrir com o tempo que as superintendências do INCRA estão aparelhadas pelo MST, fala-se em 19 neste momento, e nós vamos descobrir que o dinheiro passa por outros caminhos, por exemplo, por ONGs. É para isso que essa CPI está aí, para jogar a luz em tudo isso. Paula, se a realidade vai mudar ou não, aí eu acho que a gente tem que aguardar o relatório final, porque tem ministros também que têm no seu DNA participações em eventos do MST. Ministros não só do Executivo, também do antigo Judiciário, que se aposentaram há pouco tempo do Judiciário, como o senhor Ricardo Lewandowski. Augusto, o depoimento dessa senhora, a Neucilene, né, choca, mas não surpreende, né? Nem um pouco. Basta esse depoimento para deixar claríssimo que o MST é um movimento que quer destruir a democracia, desrespeita a Constituição, afronta o Estado de Direito. Tem também inquérito sobre isso, não tem? Tem inquérito sobre isso. Não tem ninguém do MST fazendo parte. Atos antidemocráticos são esses. A Gleisi querer calar uma mulher aí pelo medo, a Gleisi deveria só poder falar em inquéritos que a envolvem. A Gleisi não deveria estar falando, ela deveria estar confessando na delegacia da esquina, já que não deixaram a Lava Jato prosseguir o seu trabalho. Quem é a Gleisi para falar alguma coisa dessas? Ela é a favor disso tudo. A favor disso, porque não defendem a mulher agora, os movimentos feministas. Defendem a mulher que está sendo ameaçada aí por outra. Ela é uma mulher, entre aspas, a que depõe. A Gleisi, não. Essa é uma mulher integral. Essa precisa ser protegida. Então, quando eu digo que ela tem o codinome de Coxa, 2, né? E amante, aí eu sou acusado de misoginia, como eu fui. Então é assim, não, ela é mulher e tal. Esse caso que é a cara do MST. O MST é uma organização terrorista que age com mais que a cumplicidade, com a conivência e o financiamento, patrocínio do governo, e agora, a partir desse depoimento, age protegida pela cegueira deliberada do Supremo Tribunal Federal e de todo o Judiciário. Ana? Se a gente prestar atenção, né, nos pontos que ligam o MST, o Flávio Dino, este desgoverno, os discursos de todos eles, dos ministros, né, como o Silvio colocou, ligados a esse partido político, dos ministros políticos, né? Acho que a gente pode falar assim. Tudo isso acaba afunilando aí numa agenda marxista /comunista /bolchevique. Eu vou insistir nesse lado porque esse lado vai muito além do que uma discordância de mais programas sociais ou menos, ou alguma discordância política. É uma agenda nefasta, né? Que é exatamente, se você colocar ali, né, na internet o que prega os marxistas, os comunistas, o que eles pregam, a demonização da propriedade privada, esse terror, né, esse aplicado, terror físico de invasões e terror psicológico também, como agora foi narrado, né, pela ex-integrante do MST,
Então, é uma agenda que agora está colocada de maneira óbvia, né, para o brasileiro. Eu espero que o nosso caminho de entendimento e amadurecimento político, espero que nesse caminho fique muito bem claro, muito bem esclarecido que uma agenda comunista, e qualquer um que apoie uma agenda comunista ou comunista não merece absolutamente nenhum perdão e nenhuma aliança. É uma agenda muito nefasta para as pessoas e para os países. Olá, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe aquele joinha que fortalece o nosso trabalho. E vamos para a manchete do dia, créditos total ao canal folhapolitica.org, jornalismo independente, que traz a seguinte matéria: esquerdistas causaram tumulto e tentaram sabotar depoimento de Caiado à CPI do MST. Governador reage e denuncia comunismo. No decorrer de sua participação na CPI do MST, o governador Ronaldo Caiado denunciou as raízes comunistas do movimento dos trabalhadores sem terra e enfatizou que tal classificação fora realizada pelo Papa João Paulo II. Em meio a um bate-boca e a tentativa de interromper a sua fala, políticos goiano solicitou o caráter retrógrado e ilegal das invasões de terra, bem como a instrumentalização de pessoas ignorantes como massa de manobra política da esquerda. Samina Bonfim e Talíria Petroni, do PSOL, gritaram e discutiram com o parlamentar de direita, sendo confrontadas pelo tenente-coronel Zucco, presidente da CPI, o qual indeferiu o requerimento e sugeriu que recorressem a Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Nesse contexto, Samia provocou Zucco com um tom ameaçador e declarou: depois, ele não sabe por que a PGR está atrás dele. Está aí toda a movimentação aí da CPI do MST, que está revelando aí a verdade sobre o movimento. E qual é a sua opinião sobre o MST? Você acha que esse movimento sem terra é legítimo ou é simplesmente usado pela esquerda como massa de manobra política e as pessoas que estão ali estão sendo enganadas por esse movimento, pelas suas ideologias? Na época do nosso ilustre presidente Bolsonaro, a gente sabe que ele não aprovava as invasões de terra pelo MST. Ele trabalhou duramente aí para impedir que terras fossem invadidas e levou aí a estaca zero de invasões. E agora já no governo PT bate recorde, né, de invasões. E isso aí deixa todos nós alarmados e preocupados com essa situação. Fale comigo aí qual é a sua opinião, deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.